Olá pessoal, vamos falar agora sobre calor sensível, tá? Dando continuidade aqui nos nossos assuntos. Ó, a gente estava trabalhando até agora com propagação de calor, né? A gente já falou sobre propagação de calor, falamos também sobre capacidade térmica, mas o que um corpo que recebe ou perde calor pode ocorrer com ele, tá? Se um corpo recebe ou se ele perde calor, tem duas coisas que podem acontecer com ele. Ele pode ocorrer com ele uma variação de temperatura, ou seja, ele pode mudar a sua temperatura, variação de temperatura, ou ele pode ter também uma mudança de estado físico. O que é essa mudança de estado físico? Ele passar do estado sólido para o líquido, ou do estado líquido para o gasoso. Seria o caso do gelo derreter, né? O gelo está lá no estado sólido, derrete, vira água que está no estado líquido. Ou a água ferver, quando a água ferve ela evapora, né? Vaporiza, que vai para o estado, sai do estado líquido e vai para o estado gasoso, né? Esses são exemplos de mudança de estado físico. Só que agora, para a gente trabalhar aqui no calor sensível, a gente vai estar trabalhando somente com a variação de temperatura. Por quê? Porque o calor sensível, ele é chamado, o calor que o corpo recebe ou perde é chamado de calor sensível, quando ele provoca simplesmente variação de temperatura, ou seja, quando não muda seu estado físico. Quando ocorrer mudança de estado físico, a gente vai chamar ele de calor latente, que vai ser o nosso próximo assunto, tá? Mas por enquanto a gente vai ficar aqui somente na variação de temperatura, ou seja, sempre que um corpo recebe calor, provoca nele uma variação de temperatura, esse calor vai ser chamado de calor sensível. Ou se ele pode perder calor, né? Se ele perder calor, ele vai ter uma perda de temperatura, ou seja, também vai ter uma variação de temperatura. Também vai ser calor sensível, tá? Agora, quando há mudança de estado físico, ou seja, ele está mudando, passando do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ou vice-versa, tá? Esse calor vai ser chamado de calor latente, que é o que a gente vai trabalhar no próximo assunto, tá? Por enquanto, vamos ficar somente no calor sensível. Aí, bora lá. A primeira coisa a se falar aqui é o que a gente já trabalhou um pouquinho na aula passada, né? Sobre o calor específico. O que é o calor específico de um corpo? Tá? De uma substância, aliás. O calor específico de uma substância, ele representa o quanto de calor é necessário para que 1 grama, repara bem, 1 grama dessa substância varie 1 grau Celsius. Ou seja, basicamente é isso, tá? O valor calculado médio do calor específico de um corpo é o aumento dele de 14,5 para 15,5, só que graus Celsius, tá? Porque geralmente os corpos não têm um calor específico um valor bem constante, tá? Dependendo da temperatura que o corpo está, ele pode ter um calor específico um pouquinho diferente, tá? Só que a gente trabalha com calor específico médio, então a gente considera que ele é basicamente constante para todo o corpo. Ou seja, o calor específico da água, por exemplo, ele vai ser o mesmo calor específico, tá? Não importa se eu tenho 1 litro de água, se eu tenho 15 litros de água ou 1 milhão de litros de água, tá? Vai ser o mesmo calor específico, porque a substância que está formando o corpo é a água, tá? Então a gente vai ter o quê? Esse calor específico, ele representa o quanto de calor, tá? Quanto de calor é necessário para que 1 grama dessa substância, tá? Varie, né? Aumente ou diminua 1 grau Celsius em sua temperatura. Tá? Aí se a gente tomar um corpo que tem a massa M e capacidade térmica C, né? C maiúsculo, o calor específico desse corpo ele é dado por o quê? Pela razão entre a capacidade térmica e a massa do corpo, tá? Vocês lembram que a capacidade térmica ela representa lá o quanto de calor é necessário para que um corpo varie 1 grau Celsius, né? Só que aqui no calor específico não trabalha com o corpo, né? A capacidade térmica ela é uma propriedade do corpo. O calor específico não, ele é uma propriedade da substância, ou seja, do material que é feito aquele corpo, tá? Por exemplo, se eu tenho uma barra de ferro, tá? Ela é formada de ferro, ou seja, o que constitui aquela barra é o ferro. Então a nossa substância que vai estar formando aquela barra é o ferro. Então não importa se essa barra tem 50 metros de comprimento ou tem 5 centímetros de comprimento, se ela tem uma massa de 50 kg ou se tem uma massa de 1 kg, isso não me interessa para o calor específico. Por quê? Ele vai ser um valor constante, tá? Porque ele vai depender simplesmente da substância, que no caso é o ferro. Já a capacidade térmica depende de quanto tem de massa, tá? E quais as dimensões do corpo. Para a capacidade térmica aqui, isso pode depender, tá? Já para o calor específico, não, porque ele vai ser a capacidade térmica dividido pela massa. Se eu aumentar a massa, eu aumento também a capacidade térmica. Assim como se eu aumento a capacidade térmica, eu também aumento a massa. Então essa divisão aqui, ó, ela permanece constante. Capacidade térmica dividido pela massa
permanece constante, que é exatamente o calor específico, Czinho, tá? Eu representei ele por um C minúsculo. É a unidade de medida, ó. Se eu tenho a capacidade térmica em calorias por grama, aliás, em caloria por grau Celsius, né? O calor específico vai ser a capacidade térmica dividido pela massa que é dada em gramas, né? Então eu vou ter calor específico vai ser calorias, né? Dividido por grama vezes grau Celsius. Eu tenho essa relação aqui, ó. Lembrando que a capacidade térmica ela é dada pela quantidade de calor que o corpo tem que receber ou perder, dividido pela variação de temperatura, ok? Capacidade térmica é isso. É o calor Q dividido pela variação de temperatura, ΔT. A gente vai ter essa relação aqui para o calor específico. Ó. Ele é dado por, no lugar lá do Czão, eu vou colocar o Q dividido por ΔT, ó. Q dividido por ΔT, isso aqui vai ser a capacidade térmica, né? Ó, capacidade térmica aqui, ó, é Q dividido por ΔT. Q dividido por ΔT. Então eu substituo aqui, ó, a capacidade térmica, Q dividido por ΔT, e dividido ainda, né, pela massa. Isso aqui vai ser o nosso calor específico. Aí eu posso passar esses dois carinhas aqui, ó, que estão desse lado dividindo, né? Eles vão para o outro lado aqui, ó, multiplicando. Ok? Então vai ficar ΔT vezes M, que multiplica o C. Aí eu tenho que esse calor, essa quantidade de calor, vai ser a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Que é a formulazinha que a gente chama de Q macete. Ó. Q igual a MC ΔT. Aí Q macete. Q macete. É um macetezinho para você lembrar ela, né? Q macete. Q MC ΔT. Aí, o que a gente tem mais de relação com o calor específico, né? Como eu já falei, ele tem valor constante para cada substância, ou seja, a água vai ter um calor específico, o ferro vai ter outro calor específico, o cobre vai ter outro calor específico. Qualquer corpo que é formado por uma diferente substância, ele vai ter um calor específico diferente, tá? Cada substância tem seu próprio calor específico. E quanto maior é o seu valor, maior é a quantidade de calor necessária para que ele aumente 1 grau Celsius, né? Ou seja, o calor específico ele representa o quanto de energia, ou seja, o quanto de calor é necessário para que o corpo varie 1 grau Celsius. Ou seja, se eu quero aumentar 1 grau Celsius para um corpo que tem uma capacidade térmica grande, aliás, que tem um calor específico grande, eu tenho que ceder para ele uma quantidade de calor grande. Agora, se o calor específico dele é pequeno, eu tenho que ceder para ele uma quantidade de calor pequena, tá? Aí eu tenho aqui também, ó, corpos expostos aos raios solares que têm maior calor específico esquentam mais devagar do que os que têm menor calor específico. Aqui é uma coisa que você já deve ter observado quando você vai na praia, de manhãzinha. Aliás, meio-dia. Você vai na praia meio-dia, né? Você sai ali da sombra da barraca. Quando você vai caminhar na areia, a areia está muito quente, né? Só que quando você chega lá na água, a água está fria. Por que a água está fria e a areia está quente? Se eles estão expostos aos mesmos raios solares. Por quê? Porque o calor específico da água é muito maior do que o calor específico o calor específico da água, ele é muito maior do que o calor específico da areia, tá? Por isso que a areia esquenta mais rápido do que a água. Aí quando é à noite, tá? Quando é à noite, se você for na praia à noite, você vai observar que a água está um pouquinho morna e a areia está muito fria, né? Por quê? Essa questão do calor específico, ele tanto faz o corpo esquentar mais rápido, quanto também faz o corpo esfriar mais rápido. Ou seja, um corpo que tem calor específico menor, ele esquenta mais rápido, ou ele também esfria mais rápido, desde que esteja recebendo a mesma quantidade de calor que um corpo que tem um calor específico maior, que é o caso aqui da areia e da água. Quando o sol está quente, lá meio-dia, né, o sol está com muita incidência, a areia esquenta muito rápido, já a água esquenta mais devagar. Ou seja, quando for lá para de tardezinha, é que a água vai ter esquentado. Só que aí, nesse momento, o sol já começa a parar de ter incidência, né? Não chega à noite. Aí, quando chegar à noite, a areia esfria muito rápido, já a água não esfria tão rápido, porque ela tem um calor específico maior. Aí, ou seja, a areia esfria muito rápido quando você vai lá 8 horas da noite na praia. A areia já está muito fria, só que a água continua um pouquinho morna. É isso aqui que gera também as brisas marítimas, tá? Posso estar explicando para vocês em outro vídeo, tá? Devido a essa diferença de temperatura entre a água e o mar. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, brisas marítimas, que é aquelas correntes de ar. Mas eu explico para vocês um pouco mais em outro vídeo, tá? Ó, aí como é que é o cálculo do calor sensível? Vocês lembram lá da equação que a gente obteve aqui, né? Ó, essa equação aqui, ó. Q igual a MC ΔT, o Q macete, né?
O cálculo do calor sensível é exatamente em cima daquela fórmula. Q igual a mc ΔT. Só que esse Q aqui eu vou chamar ele de QS. Por que QS? Calor sensível, tá? QS, calor sensível. Então, o calor sensível ele é dado pela massa do corpo vezes o calor específico da substância, que é formado do corpo, né? Vezes a variação de temperatura dele. E nós temos também o seguinte, ó. Num sistema isolado, um sistema fechado, tá? A quantidade de calor que é recebido por um corpo vai ser exatamente a quantidade de calor que é cedido por outro. Imagina o seguinte, você tem lá uma caixa, isopor, tá? Isolante térmico. E dentro aqui você tem dois corpos. Um corpo A e tem também outro corpo B. Se esse corpo A perder calor, se ele perder calor aqui para o corpo B, tá? Imagina que o corpo A está perdendo calor. Se esse corpo A perder calor para o corpo B, esse corpo A vai ser o somatório de calor cedido. E o corpo B vai ser o somatório de calor recebido. Por quê? Ele vai estar ganhando calor, né? O A está perdendo e o B está ganhando. Só que se o sistema é isolado, é fechado, não tem trocas com o meio ambiente, né? Com o meio externo. Então, tudo que o A perder, vai ser negativo, porque ele está perdendo. Tudo que o A perder, o B vai ganhar. Ou seja, o B vai receber. Então, se eu somar os dois, esse somatório vai sempre dar zero. Esse símbolo aqui, não sei se vocês conhecem ele, é chamado de sigma, tá? É o símbolo de somatório. O que é o somatório? É a soma de todas aquelas coisas, tá? Se eu tenho aqui calor recebido, se eu tivesse então dois corpos que estão recebendo calor, tá? Esse somatório aqui ia ser a soma dos dois corpos que está recebendo. E esse outro aqui seria os dois corpos que, se tivessem dois corpos perdendo, seriam os dois corpos que estão perdendo. Essa parece um M deitado aqui, né? O nome dessa letra é sigma, tá? Que é o símbolo de somatório. Então eu tenho o seguinte, tudo que, se eu tenho dentro de um sistema isolado, né? Um sistema fechado, só pode ser em sistema fechado, tá? Tudo que um corpo perder, que A perde, B ganha. Então, se eu somar os dois, o que um perdeu, mas o que o outro ganhou, o resultado dá zero. Imagina o seguinte, né? Você tá com seu amigo e você tem 50 conto. Aí você dá 50 conto para ele, né? Você perdeu 50 reais, né? Porque você deu para ele os 50 conto. Aí ele pega e recebeu os 50 reais. Mas se eu somar os dois, você perdeu 50, você tem menos 50 então. E ele ganhou 50, ele tem mais 50. Se eu somar mais 50 com menos 50, o resultado sempre vai dar zero, né? Ou seja, tudo que um perde, o outro ganha. Basicamente é isso. Então o que a gente tem de informações sobre o calor sensível é basicamente isso, tá?